Olá, sejam bem-vindos a mais um Masal Podcast, onde nós trazemos aqui profissionais de diferentes áreas, né, personalidades, formadores de opinião, para trazer informação que a grande mídia, a velha imprensa, ela não traz, ela não tem interesse em informar a população, informar o brasileiro sobre o que realmente está acontecendo no mundo, ou mostrar simplesmente uma outra visão, uma outra análise. E o nosso papel aqui justamente é possibilitar a você, né, uma referência ou várias referências para que você então decida, né, qual é a verdade que mais se encaixa dentro da sua realidade, né, dentro do que você acredita. Então, somos uma referência, trazemos aqui uma referência para você então emitir e formar a sua opinião. Aqui comigo, doutor Penso, seja bem-vindo mais uma vez, né? E juntos estamos trazendo a pauta do armamento, a pauta armamentista. Ah, mas isso é coisa de bandido, falar em armas. Não, né? Preste atenção no nosso bate-papo que você vai entender um pouco de forma mais profunda que é essa pauta. Seja bem-vindo, doutor. Agradeço a oportunidade e as boas-vindas também. Estamos aí para tentar trazer de uma forma diferente, né, do que a gente vê ser propagado na mídia, na grande mídia em geral, sobre a questão aí do acesso às armas, armamento, cultura armamentista, a questão, principalmente a questão cultural. E aqui do nosso lado nós temos uma mulher linda, né? A doutora Gardênia, advogada e presidente de um clube de tiro. Por isso que eu falei uma mulher. Presidente de clube de tiro e mulher, né? As mulheres, doutora, seja bem-vinda ao nosso quadro. As mulheres estão ligadas nessa temática das armas? Primeiramente, quero agradecer o convite, a oportunidade de nos dar voz, né, por esse canal. As mulheres estão sim. Você sabe que o nosso clube é um clube bem familiar. E, via de regra, existia, né, um tabu um tanto quanto machista em relação a esse esporte. E conforme os maridos foram inserindo essas mulheres, assim como as mulheres solteiras se apaixonam pelo esporte de uma forma que é impressionante, é muito legal. Existe machismo nesse mundo? Ah, você é mulher, você não tem que falar de arma, você não tem que tratar de arma. Você já presenciou, vivenciou isso? Na verdade, o nosso clube nasceu também por causa disso. Porque eu, enquanto mulher, eu frequentava outros clubes que eu sentia um pouquinho de descaso. E eu vi essa necessidade, sabe, de inserir essa população, essa gama, né, que eu me incluía, com maior acolhimento, com maior carinho. E deu muito certo. Tanto que deu certo que o nosso clube existe hoje, tem bastante atiradoras, e outros clubes aderiram também à mesma política. Então foram voltados mais cursos direcionados às mulheres do que tinha no passado. Muito bem. Informações interessantes. Nós temos a nossa sociedade, a formação dela, uma formação cristã, uma formação mais conservadora e, num dado momento da história, uma formação machista, né, onde determinados assuntos eles não poderiam ser discutidos por mulheres, né? E nos dias de hoje, esse machismo ele ainda existe, ele é velado, né? Isso não é apregoado, tem que ser machista. Como que um homem deve ser? O homem deve desvalorizar a mulher para ele ser homem. Mas as raízes, elas são profundas, né? E por parte das mulheres, né? A cultura, ela não incentiva a formação cultural e até religiosa, ela não incentiva a mulher, ela não coloca aquilo como uma coisa de mulher, né? Como que a mulher é educada na sociedade? Uma sociedade mais conservadora você é mulher, hoje vocês votam, vocês trabalham, e vocês têm filhos, vocês formam famílias, mas você tem que aprender a manusear uma arma. Não está nessa cultura ainda. Acredito que não estava. Graças a Deus, acho que essa frase está mais para o passado, sabe? Houve um grande avanço da sociedade em relação a como enxergar a mulher na sociedade, né? Como você falou, questão de voto e tantas outras conquistas que a mulher fez. E o armamento a gente está desbravando, é um momento de desbravamento.
Existem instrutoras, mulheres, inclusive no nosso clube, existem instrutoras que vão lá, que às vezes a mulher ela se sente mais confortável, até mesmo por esse sentimento. Não que seja a maioria das pessoas, né, que tem esse cunho machista, mas ainda tem aquele lastrinho, talvez um pouquinho cultural. Mas você sabe que você falando essa questão da mulher, eu lembrei agora de uma terapia, porque o tiro também era terapêutico, sabia? Existe a tiroterapia que falam, né? E tem uma mulher, né, eu não lembro bem agora a cidade dela, é Deusa Despertar no Instagram, vou fazer merchan pra ela, posso? Passa. Ela tem um trabalho que eu acho incrível, Mulheres Disruptivas. Ela trata a sexualidade da mulher junto com o tiro esportivo, você acredita? O que se entende dentro dessa terapia? Fortes emoções só são quebradas com outras fortes emoções. Então, o choque. Isso. Então, aquele trauma, aquilo que tinha o bloqueio da sexualidade dessa mulher, ela destrava dentro de clubes de tiro, praticando o esporte. Porque a natureza da mulher não é uma natureza bruta, como a do homem. Isso, né? sim. Nós vemos em toda a história quem sai para a guerra para defender o país. Os homens. Os homens iam para a guerra. Né? E agora, Shimon, deixa eu fazer, aproveitando a venda antes que eu esqueça, né? Os efeitos. Os efeitos exóticos do tiro. Então, você veja, nessa questão que foi colocada, a questão feminina, a questão da natureza da mulher em si, a natureza física, por assim dizer. Natureza física. Biológica. O acesso às armas, ele, na verdade, ele equipara uma mulher ao mais brutamonte do homem que seja. Porque uma mulher armada, ela fica nivelada. Ela fica da altura de um cara de 2 metros. Exatamente. Sim. Mesmo que o seu oponente esteja armado, porque daí não existe necessariamente o contato físico. Mas a habilidade... A doutora acho que poderia colocar melhor essa questão. Você sabe que eu brinco, né? Que não queriam armar as mulheres porque nós somos muito melhores atiradoras do que vocês. São. Você sabe que as mulheres têm habilidades, né? Exatamente, né? Como eu falei, né? Muitas vezes o marido vai lá, leva a esposa pro clube e é muito engraçado, porque em 90% dos casos o alvo dela vem muito mais assertivo do que o dele. Olha. É muito, assim, a primeira vez. Por quê? A mulher, ela escuta mais o instrutor, ela presta atenção, ela é mais cautelosa, minuciosa, e ela acaba tendo um desenvolvimento, o desempenho dela muito melhor no tiro parado ali, principalmente, né, do que o homem. Ao passo que daí, quando precisa de mais agilidade, um tiro em movimento, daí o homem se sobressai. Mas, sabe, essas particularidades da mulher, quando você fala na guerra, né, nós, seres humanos, o homem que vai pra guerra. É o homem. Mas quem que caça, a leoa ou o leão, né? É a leoa. É a leoa. Quem alimenta a família, né? É a leoa. A leoa. Então tem essa leoa dentro das mulheres, né? Ainda que a sociedade já vem há muito tempo, como a gente falou anteriormente, plantando essa cultura do homem ir pra guerra, mas tem essa guerreira ali dentro e muitas mulheres despertam isso com tiro esportivo. Os muito vikings, legal. Tem aí os seriados vikings, né? Que são referenciados na história. Mas os vikings tinham uma cultura onde as mulheres iam pra guerra. Sim. Né? Mas já na Idade Moderna, não. Já na Idade Moderna, os homens é que iam pra guerra. E até hoje, a maioria, por exemplo, as Forças Armadas brasileiras, a maioria é composta por homens. Tem mulheres? Tem, mas não é igual. Inclusive, eu ia agora fazer uma provocação aos movimentos feministas. E as mulheres, movimentos feministas, não promovem as armas. Por que mais independência, individualidade e igualdade do que uma mulher armada? Você sabe que, enquanto advogada, uma coisa que a gente se depara muito na questão da Maria da Penha. Muitas mulheres, elas não buscam, de fato, a Maria da Penha porque não dá certo na prática. Porque ainda que tenha a muito medida... morosa, né? Exatamente. Ainda que tenha a medida protetiva, né? De que afasta o agressor por tantos metros, sabe que não é efetiva. Na prática, a teoria é outra. Exatamente. Uma mulher armada evitaria isso de verdade. Eu conheci mulheres que tiveram que mudar de cidade ou até mesmo de estado, porque a Lei Maria da Penha não garantia a vida dela. Então, tinha lá a medida protetiva, 250 metros, 300, enfim, 1 quilômetro. Mas... na prática, o ex-cônjuge, ele ficava rondando a casa dela. Então, ele ia visitar familiares, ameaçar familiares, e nada era feito com ele. Ele não era colocado em reclusão. Ele estava livre. E ela não se sentia segura, porque a qualquer momento
Se ele vai na casa dos pais dela, a qualquer momento ele vem na casa. E você veja, né, a questão da informação que a gente falou, né, no programa. Sim. Essa falta de informação, porque esse tipo de mulher, ela é candidata, inclusive, para porte de arma, né? A efetiva necessidade. Efetiva. Então, a efetiva necessidade, ela tem para proteger a própria vida. Tem muito mais probabilidade de conseguir o aval, né? Sim, com certeza. Do que o e como você falou... masculino. Sim, e como você falou sobre a provocação para as feministas, né? Essa questão, ela deveria ser mais propagada, né? Para que as mulheres buscassem isso. Levantar a bandeira das armas. Elas. Sim. Porque a arma, por equidade, né? A arma garante essa equidade, a arma garante essa elevação social da mulher que sofre, que é abusada. Quem que vai abusar, penso, seja num escritório, seja onde for, de uma mulher que carrega na cinta uma arma? Quem que vai ser o engraçadinho? Sim. Né? Uma mulher armada e treinada, né? Porque não basta ser só armada, e treinada. E não tem só o treino com armas, tem também as artes marciais e por aí vai, né? Mas esse movimento, aí nós estamos fazendo crítica ao movimento feminista, e esse movimento ele não consegue elevar o status da mulher de fato. Não. É só uma briga política ali, eleitoreira, promovem valores que não elevam a mulher, muito pelo contrário, valores que descaracterizam o papel da mulher na sociedade, né? E é por isso que esse movimento não tem sucesso. É por isso que mulheres valorosas, uma doutora, presidente de um clube, uma mulher presidente de um mãe de 5 filhos. Mãe de 5 filhos? 5 filhos. Parabéns, mãe, né? Olha a diferença das bandeiras e de uma ideologia, vamos colocar assim, até política, cultural e política. Então, é o diferencial, é o que diferencia. Agora, nesse clube de tiro, a maioria é de homens ou de mulheres, os sócios? Olha, na verdade, hoje a gente tem um mix, sabe? Ainda são mais homens, tá? Mas não é assim, 50 homens para uma mulher. Não, jamais, de forma alguma. E assim, a gente vê muito o companheirismo, sabe? É um esporte familiar. Ou seja, família. Família, isso. Vai a esposa, vai o marido, vão os filhos. Então, é um esporte muito familiar. É um esporte que tem um coleguismo que só quem vivencia para entender, sabe? Se as pessoas, elas oportunizassem conhecer de fato o esporte do tiro, elas tirariam boa parte dessa marginalização que fazem com a arma de fogo. Exato, porque aí tem família no meio. Veja, não existem os rodeios? Isso. Onde vão as famílias. Aqui nós vamos falar porque na nossa região aqui do sul é muito comum isso, os clubes, os CTGs, né? CTGs e organizações tradicionalistas. Então vão lá as mulheres vestidas de prenda, os filhos com as roupas ali do momento, os maridos, os homens. E o clube de tiro ele vem trazendo uma cultura, uma tradição na prática esportiva. Sim, e você sabe que o clube de tiro, né? Ele não está só nisso. Não é o clube de tiro atual que eu quero dizer, sabe? Não é este clube de tiro de agora. Mas já é uma cultura que vem com o armamento já desde o século XIX, lá da Olimpíada. Você sabe que eu fiquei curiosa em relação ao esporte olímpico em si, né? Porque a gente tem práticas lá, o Penso Sabe pratica lá IPSC, outras modalidades de esporte, né, que temos dentro do clube. Mas voltado à medalha olímpica, que foi a nossa primeira, né? Com muito orgulho. A primeira medalha de ouro do Brasil foi... Essa última Olimpíada? Não, primeira, em 1920. Primeiríssima. Caramba. Foi o esporte do tiro que trouxe. Nessa Olimpíada a gente ganhou medalha de bronze por equipe, medalha de prata com Afrânio e medalha de ouro com Guilherme Paraense, se bem me recordo. E sabe quem eram? Médico, era tenente do exército, eram essas pessoas que estavam lá. Advogado, esses eram atletas. Tinha um alemão que fazia parte da equipe, que ele era empresário, dono da Bolachas Maria. Ele foi também premiado, né, na medalha de bronze por equipe, ele não conseguiu medalha individual. E assim, o coleguismo é tanto que esses esportistas, na época, não era essa burocracia que tem para adquirir arma de fogo, né? E naquela época eles foram com uma arma disponibilizada pelo Exército, que era uma arma reúna, ela não tinha muita precisão.
E o primeiro atirador foi, até por isso que a gente ganhou a medalha de bronze, porque A a primeira série de tiro não foi boa, porque foi com uma arma ruim. Veio um militar dos Estados Unidos e deu de presente para nossa delegação dois revólveres Colt, que foram feitos para eles. Ele cedeu para a delegação do Brasil para competir. Esse coleguismo que aconteceu lá na Olimpíada acontece aqui, a gente vivencia isso, é muito mágico, é muito legal. Quando a gente vai em interclube, nós enquanto Clube de Tiro Águia, já estivemos no Ares, por exemplo, competindo. É uma competição entre os clubes. Entre os clubes, assim como acontece de futebol. Não na mesma proporção, porque infelizmente o esporte não tem a mesma proporção. Não tem a mesma relevância. Não tem a mesma relevância. No César Melo, quando teve aqui, ele levantou uma questão muito interessante no que diz respeito a essa questão aí do coleguismo. Ele disse assim, quando você vai comprar a sua primeira arma de fogo, os próprios revendedores, eles facilitam a compra e parcelam lá em trocentas vezes. Uma colher de chá. Para a pessoa ter acesso ao armamento. Identifica bem essa questão do coleguismo, né? Sim. Porque as pessoas, o comerciante de armas de fogo, ele também vê essa necessidade, não é só uma questão financeira puramente, não é só para vender. Ele vê uma necessidade de inclusão das pessoas a ter um real acesso mesmo ao armamento de fogo, e existe essa facilitação também no comércio de armas hoje. O Santa Mônica, ele cedia sempre competições. Santa Mônica é um clube? O clube de campo aqui, o Santa Mônica, okay. Clube de campo aqui de Curitiba. Ele, na verdade, é em Colombo, né? É em Colombo. O Santa Mônica, ele sempre está sediando competições, e inclusive a nível nacional. E se você for lá um dia, você vai se deparar com um delegado, com um promotor, com um empresário, com um médico. Cirurgiões adoram arma de fogo, acho que por causa da questão também dos detalhes, da mão firme, né? É esse tipo de público que você vai ver, sabe? E na hora que eles... Alto nível. E quando eles estão lá, todos são iguais, sabe? A nível de, olha, minha recarga não tá bacana, meu tiro não tá saindo bom, experimenta a minha aqui, ó, dá o tiro com a minha. E assim, a dica, olha, você foi assim, faz assim melhor. Nem parece que um tá competindo contra o outro, sabe? É uma coisa assim que são amantes do esporte mesmo. E eu convido, né, quem tá nos assistindo, que possa um dia presenciar. Vá no clube de tiro enquanto ainda podem, né? Espero que continue, né? Se Deus quiser, vão continuar. Olha, há uma ameaça, vamos falar sobre isso. Há uma ameaça aí, um candidato que é o ex-presidente Luiz Inácio da Silva. É uma promessa de campanha que, se eleito for, ele fechará todos os clubes de tiro. E aí ele faz uma piada. Vamos substituir por clubes de livro. Então, o segmento hoje está ameaçado. Sim. E Shimon, é uma ameaça real. Real. E assim, Shimon, eu fico me perguntando, me questionando, por que somente agora ele está querendo fechar os clubes de tiros? O clube de tiro ativo no Brasil, mais antigo, tem 155 anos. O clube de tiro mais antigo aqui na nossa capital é o Clube de Tiro Orion, tem 20 anos. Então, ou seja, esses clubes estavam abertos ainda no governo do PT, da primeira campanha dele. Então, por que fechar agora? Bem, para mim a matemática é meio lógica, né? Vamos fazer aí uma analogia com Hitler. Foi isso que ele fez com seus inimigos, né? Os judeus, eles foram desarmados por Hitler. Por quê? Então, assim, qual que é o intuito dele de agora querer banir os clubes de tiro? Que estavam bem em paz, de forma pacífica no governo dele, antes do Bolsonaro levantar a pauta do armamentismo. Aí ampliaram, melhoraram. Então veja, nessa questão, Shimon, que você colocou aí, todos os países que nós vimos que foi se implantado uma ditadura, um governo ditatorial de imposição, o que precedeu esse avanço da pauta ditatorial sempre foi o desarmamento. Seja de direita ou seja de esquerda, um governo totalitarista. Não importa. Ele age dessa forma. Dizem que era de direita, eu não discordo dessa ideia, mas vamos supor que fosse. O que precedeu? Primeiro, o desarmamento populacional. Por quê? Porque ofereceria uma resistência. Aí alguém pode dizer assim, tá, mas o que uma população armada poderia fazer contra um exército super eficiente, muito bem armado e preparado, que era o exército alemão, principalmente com a SS? A resposta é muito simples, a própria história para ver. Você veja, no levante do gueto de Varsóvia, nós tínhamos poucos cidadãos armados ali, mas com a convicção e com unhas e dentes, com coragem, defendendo suas próprias vidas. Porque quando é para defender a nossa própria vida, nós fazemos o impossível. Exatamente. Pensem, lá nos Estados Unidos existem 300 mil portadores de arma de fogo. 300 mil não.
300 milhões. Exato. São 300 milhões de habitantes, todo mundo tem arma de fogo. Pensa um exército enfrentar 300 milhões de pessoas decididas a se defender. E preparadas. Uma coisa é você pegar as pessoas Mentalmente. despreparadas. Outra coisa é você pegar pessoas preparadas e dispostas a defenderem aquilo que acreditam. Exatamente. Então, o clube de tiro, ele passa a ser uma ameaça real, porque além dele popularizar o tema, né, desburocratizar, não, dele desmistificar a temática, quebrar tabus, ele traz a família para o seu âmago, né, e ele treina, ele educa. E essa educação, ela não pode existir, ela é uma ameaça. Quando todo brasileiro perceber que ele foi enganado, lá em 2005, quando houve o estatuto, que não é estatuto de armamento, quando ele perceber que ele foi enganado, que ele teve todos os seus direitos arrancados, e quando ele perceber que há uma tentativa, há um plano em andamento, isso é muito bem claro, apareceu aí já o Zé Dirceu, em vários momentos, declarando que a intenção do PT é implantar o socialismo. Está na agenda e eles vão fazer isso, né? Tentaram fazer isso via educação, via cultural, né? Não conseguiram porque houve um revés, o brasileiro escolheu não ir por esse caminho nas eleições de 2018, quando elegeu o Bolsonaro. Então, como implantar um socialismo ou um comunismo? A força. Mesmo porque eu não consigo ver outra resposta, uma vez que o aumento da arma de fogo não trouxe nenhum outro tipo de prejuízo, né? A não ser esse medo deles da resistência da população. Os números, né, mostram, como a gente conversou agora há pouco, que não houve aumento de homicídios ou aumento do armamento. Então, assim, não tem razões para que esse armamento ele seja banido da sociedade, né? Não, esse armamento, como querem propagar, não foi para a mão de criminosos, ao contrário, foi para a mão do civil que quer se defender ou quer praticar tão somente o esporte também, que tem essa gama, né? Em 2005, o governo Lula juntou-se à mídia, então criaram uma narrativa. Que a arma era sinônimo de violência. Aí os jornais, as novelas, veja, tudo girava em torno desse tema, da temática armas não. Armas matam. Né? E conseguiu-se, então, mudar a cabeça de parte da população, que os clubes de tiro nunca deixaram de existir. Né? Mudaram parte, a opinião pública mudou e o assunto foi sepultado. Né? O assunto foi sepultado. Mas aí apareceu um doido falando, não, ter uma arma de fogo é um direito. Um direito que as pessoas não reivindicavam. Não Justamente. sentiam a necessidade. Essa... Aí, uma das grandes desculpas desse movimento é: vamos acabar com a criminalidade tirando as armas das ruas. Esse era o mote. Né? Esse era o slogan do movimento Armas Não no Brasil naquele ano de 2005, 2006 e por aí vai. Justamente. E veja uma coisa interessante. Quando as armas estão nas mãos do cidadão de bem, a doutora depois vai trazer alguma coisa a respeito deste crivo para você ter um acesso a armas. Existe uma burocracia muito grande. Tem que tirar várias certidões, tem que ter teste psicológico, tem que ter teste de capacidade técnica e também de conhecimentos gerais sobre a questão do armamento. Então, quando o armamento está na mão do cidadão de bem, vem uma espécie de narrativa. Quando o armamento está nas mãos de cidadão delinquente, é outra narrativa. Aí você vê lá na reportagem, né, os guarda-chuvas, né? Eles falam, né? Até depois foi ironizado por boa parte das pessoas que defendem essa questão do armamento. Você vê a pessoa com um fuzil lá na favela e diz, não, podia ser um guarda-chuva na mão, um fuzil AR-15, plataforma AR-15 na mão do cidadão, um cidadão contraventor, né? Um criminoso, por assim dizer. Ou os ladrões, os bandidos, né? Os criminosos se profissionalizaram mais, tirando menos vidas, né? Sim. Não, e essa questão da segurança, né? É direito fundamental, né? Que está na Constituição. Sim. Artigo 144, ele fala, é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todo cidadão. Então, a gente não precisa deixar que a nossa segurança fique à mercê
tão somente do Estado, que ele não consegue fornecer. Eu gosto muito de fazer uma analogia em relação à saúde, né? Que também é um direito fundamental e o Estado ele também não consegue nos dar. E daí, para isso, o que a gente faz? Contrata médico particular, paga plano de saúde. Porque... Segurança. A segurança. O Lula não anda com 15 seguranças armados até os dentes de metralhadora? Mas vamos fazer outra provocação, né? Vamos trocar as armas dos seguranças por livros. Troca por livros, eles vão ali lendo os artigos, né? Você não pode praticar violência contra o ex-presidente Lula, flores e por aí vai. Então veja como a hipocrisia sempre ela leva o povo a ficar por baixo, o povo a não ter acesso, o povão. Armas para nós, armas para mim e os meus seguranças e desarmem aquele povo, porque eles não poderão fazer nada. Isso é num contexto geral, vale dizer, né? Num contexto geral. Porque o cara tá com um relógio lá de 70 mil reais. Exatamente. E quer que a classe média não tenha mais que um televisor em sua casa. Veja. Gasta muito, né? A classe média gasta muito. Gasta demais. Eles atacam as armas, mas eles atacam também o acesso de uma classe do povo, né? Acesso à informação. Então você não pode ter mais que uma televisão, né? Você não pode ter uma casa nas 2 casas. Você não pode ter acesso, você não pode saber, você não pode conhecer a verdade. Porque qual que foi o momento disruptivo nessa área? Foi a internet, a globalização, né? Há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, como que nós íamos levar a nossa ideia para as pessoas? Não tinha meio. Ou a Globo nos contratava, nos entrevistava, ou nós tínhamos que ir falando de boca em boca para a vizinhança, né? Conseguimos chegar até um número X de pessoas, onde nós passaríamos a nossa mensagem, os nossos pensamentos, as nossas ideias, compartilharíamos. Hoje não. Hoje nós estamos aqui gravando, daqui 10 minutos o vídeo já está disponível para o mundo todo assistir, não só para os brasileiros. Então, por isso que nós ouvimos o Lula, a esquerda, apoiando a regulação da internet. Porque através da internet as pessoas ficam sabendo que elas têm o direito de ter armas. São cabrestos, né, que estão criando. São cabrestos. Através da internet, o cidadão fica sabendo que existe um clube de tiro na sua cidade e que o clube de tiro vai recebê-lo. Não somente a ele, mas a família dele também. O perigo, a ameaça que os clubes representam para o Lula, que diz que vai acabar com os clubes de tiro, e veja, são dispositivos da sociedade que ameaçam não só os clubes de tiro, mas a internet livre, né? O poder de compra também é uma ameaça para a implantação de uma ideologia política no Brasil. Isso está em curso, isso não é coisa da nossa. Mas vamos voltar aqui a falar do clube, mais curiosidades. Então, por exemplo, eu quero ser membro do clube. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? E outra coisa, eu tenho que já ter uma arma para praticar o tiro? Não, de forma alguma. O clube de tiro, ele tá para a pessoa que quer conhecer o esporte do tiro, né? Desde o primeiro contato. Então, ele quer somente saber como funciona. A pessoa, ela precisa estar indo com documento de identificação com foto. Lá ela vai fazer um cadastro prévio, né? Tirar foto. E daí vai ter um instrutor que vai acompanhá-lo o tempo inteiro. O armamento é cedido pelo clube, né? O armamento é da agremiação e a munição também, munição e alvo. Então essa pessoa ela vai fazer a prática, vai ter aquele primeiro contato com o esporte, o tempo inteiro sendo monitorada e instruída também. Porque assim, a partir do momento que você está num box ali de clube de tiro, você já está recebendo uma instrução básica. Você já não sai cru, né? O que já é melhor do que a questão da posse, né? Que acho que depois a gente vai falar, que às vezes não tem tanto contato assim. Na sequência, a pessoa gostou do esporte, ela pode estar vindo a se filiar no clube. A filiação, ela é muito comum para aqueles que querem ser o CAC, né, que tanto falam, que é o caçador, o atirador, o colecionador. Então, a filiação ela é um pré-requisito essencial. O Exército ele exige para que essa pessoa, ela, de fato, tenha a prática. Hoje está para 6 vezes ao ano.
ele tem que ter uma frequência de 6 vezes ao ano, pelo No menos. mínimo, No pra mínimo. ter essa licença de CAC. Exatamente. O que acaba acontecendo é com muita facilidade essas frequências, né? Porque quem é atirador, ele vai com muito... É o esporte dele, né? É o momento de relaxar Agora, dele. doutora, não é perigoso a pessoa ir num clube de tiro, ter um acidente? De levar um forma tiro? alguma. Não, de O forma melhor alguma. lugar para levar um tiro Não seria melhor é num ele clube jogar, de tiro ou numa guerra? futebol, por exemplo? em O vez de- futebol, eu acho que ele tem mais chance dele se machucar no futebol, uma luxação, levar um carrinho do colega do que no clube de tiro. Porque regras de segurança pra gente é lei lá. Então, assim, eu costumo falar assim que é mantra mesmo, né? Todos, desde a recepção, os atiradores que vão lá, a primeira viagem ou os mais experientes, um cuida do outro quanto à regra de segurança. É um material que realmente existe um grande poder letal, a gente sabe disso. Então ele não é visto como um brinquedo, ele é visto como uma coisa séria. Mesmo desmuniciado, mesmo aberto, controle de cano, o tempo inteiro essa arma ela é apontada para locais seguros, o tempo inteiro dedo fora do gatilho, porque a arma ela não dispara sozinha, via de regra, né? Salvo um defeito muito grave dessa arma, que a primeira regra vai evitar um acidente, que é o controle de cano. Então, não se vê acidentes em clube de tiro em razão disso. Acaba sendo um esporte muito mais seguro que tantos outros. E outra curiosidade, um esporte que agrega, que inclui todos os gêneros, todos os biotipos. Então, existem pessoas lá de 60 anos que vão praticar acima do peso e fala, nossa, eu sou atleta. Ele brinca, né? Que legal. Eu sou atleta. Ser feito, por exemplo, a pessoa não, eu quero ser sócio do clube de tiro e quero jogar futsal. Já nem todos têm essa condição, enquanto que até um cadeirante poderia, então, praticar o tiro ao alvo. Sim, você acredita que nós já atendemos lá deficientes visuais? A Olha, pessoa, deficiente visual, e vai lá para fazer a prática do tiro. E daí é emocionante de ver. Mas não é perigoso? Acerta. Não é Se eu contar para perigoso? vocês que acerta, porque o instrutor, ele vai dando as dicas, né, de como empunhar, como deixar o ângulo da arma. E daí ele deflagra, porque a emoção de acionar o gatilho, de sentir o recuo da arma, né, essa emoção que ele quer sentir. Aí quando vem o alvo, recua o alvo, ele sentindo ali como que foi a qualidade, é muito emocionante, é muito bacana. Olha aí, então é um lugar para todos mesmo. Não É inclusivo. Ele não é elitizado. Ele chega a ser elitizado porque a arma de fogo ela é custosa no Brasil. Para a pessoa ter, sim, mas para praticar no clube de tiro acaba sendo possível. A gente tem, usando trabalhadores assalariados mesmo, sabe? Que são clientes que são frequentadores assíduos. E vão lá, praticam, dão os seus disparos, né? Que o bolso aguenta e deixa. Porque o sonho é comprar arma de fogo. Ainda não consegue, como você falou, ainda é muito oneroso. E não é só a arma, né? Todo o processo que envolve essa compra da arma, né? Toda essa burocracia. Mas ele é um esporte inclusivo, sim. Dá para todos. Dá para todos. Eu diria até que é um dos mais inclusivos, levando a consideração da questão física, eu acho que é um dos mais inclusivos. O fato de não precisar você comprar a arma para praticar já é uma barreira que é derrubada. Assim, muitas pessoas passam mesmo a ter a possibilidade. Porque aí o clube ele fornece ali a arma que o indivíduo vai usar na prática. Tudo bem, agora é o seguinte, existem lá medidas assim que certificam todas as pessoas que lá estão são pessoas assim. Eu vou chamar um termo aqui leigo, mas são verificadas, né, os antecedentes. Sim, na verdade o atirador esportivo, de uma forma geral, ele não é nem só a questão de primaridade que o pessoal fala tanto, né? Ele não pode nem ter respondido inquérito policial. Não é nem processo, inquérito policial. Um inquérito que nem se formou, nem tornou-se processo, pode impedir essa pessoa de ter a prática do esporte. Então, são pessoas idôneas, de fato, que fazem a prática, né? E a declaração que ele presta para o Exército, ele vai além dizendo assim, eu vou continuar dessa forma, né? Ele já prevê até quase que o evento futuro, né? Eu sou idôneo que eu não vou dar problema. E detalhe, se ele der qualquer problema, se qualquer registro que acontecer, vai ser cassado essa arma dele, o direito dele de ser um atirador esportivo.
Então as pessoas elas andam de forma muito mais correta, exatamente para evitar de perder. Então uma briga de trânsito ele não pode ter, uma briga com o vizinho ele não pode ter, senão ele perde a arma de fogo dele. Ou seja, é o contrário, né? Muitos pensam, não, eu vou ter a minha arma de fogo, agora eu vou resolver as minhas pendências, né? Vou me acertar com aquele vizinho. Vou me ver com meu cunhado agora. Vou me ver com meu cunhado, e muito pelo contrário. Aí é que ele se restringe mesmo, né? De usar isso de uma forma errada. Exatamente, ele tem que fazer daí uma escolha, né? E isso não só para o atirador desportivo, né? Até mesmo para as outras modalidades de aquisição da arma de fogo. Aí a pessoa tem que pesar. Eu vou continuar com o meu esporte, eu vou querer sanar uma raiva, aí ela vai ter que dosar. Eu vou querer continuar com a minha arma de autodefesa ou vou querer... Então ela já adquiriu para aquele fim, então ela não vai querer perder, né? Eu diria até mais assim, que eu acho que o atirador desportivo, quando ele entra nessa seara, quando ele passa, ele pega gosto pela coisa, ele adquire um padrão de vida de um nível muito mais elevado do que o cidadão mediano. A conduta. Bem colocado. A conduta dele se torna uma conduta muito mais, vamos dizer assim, calibrada do que o cidadão mediano. Mas penso até que isso tem um pouco a ver com o próprio esporte. Porque ele é um esporte de concentração, de respiração, de disciplina. Ele é um esporte que ele desestressa por esses fatores, né? Então, os hábitos modificam. Né? A partir do momento que ele passa a ser um craque, um atirador desportivo, com todas essas responsabilidades que são impostas pela legislação, né? E em todos os seus níveis, seja a legislação propriamente dita federal, ou seja, umas portarias e instruções normativas, etc., ele vai ser, vamos dizer assim, conduzido a uma forma de vida muito mais sociável, como bem colocou a doutora. A pessoa vai saber, não, se eu for pego, por exemplo, embriagado, eu posso perder aquilo que eu gosto mais, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá satisfação em fazer. Eu não posso tentar resolver uma briga de trânsito, um incidente de trânsito, por exemplo, por meio da força, porque isso pode me trazer um prejuízo. Então, é uma forma de lapidar também o cidadão no seu convívio social. Eu acho que muito bem tocado. Nós conseguimos, com essa discussão, com essa oportunidade que nós temos de falar sobre o assunto e, de certa forma, popularizar isso, nós conseguimos quebrar aí muitas barreiras, né, na nossa sociedade a respeito dessa temática armamentista, que eu acho que nós precisamos arranjar um nome mais bonito ainda do que armamentista, né? Algo que faça parte do nosso dia a dia, né? Existe até um padrão, que ela seja como um telefone, poxa, que todo mundo tem acesso a ela e usa o da forma que tem que ser usado. Ele tem um slogan muito interessante, não é sobre armas, é sobre liberdade. De fato é. Porque só você falou em arma, ele tem aquela conotação negativa. Não deveria, mas tem. Já traz um peso. Você fala, olha, chega numa sala e fala, olha, eu vim armado. Veio armado porque ele pretende matar alguém. Não. Ele veio armado porque ele tem o direito. Hoje não, mas ele teria o direito, né? E tem o direito também a se defender se caso surja a necessidade. Mas o motivo principal não é esse, não é você ter a arma para atirar, é porque você tem o direito. Mas na questão cultural, Shimon, você voltando aí uns 20, 25 anos, um pouquinho mais, as pessoas andavam armadas. Andavam. Todo mundo andava armado. Eu lembro, meu falecido pai comprava aquelas capangas, chamava capanga, né? Uhum. Que andava embaixo do braço, umas pochetes, não sei como é que chama. Hoje é necessário, né? Então, dentro daquela capanga que você comprava, ela vinha já com um coldre. Sim. Olha. Porque se pressupunha que pessoas que andavam armadas antes, isso aí era fato, que andavam armados, todos andavam armados. Todo taxista andava armado. Taxista, motorista, todo caminhoneiro, motorista de ônibus andavam armados. Gente que gostava de baile. Até nos bailes, só que existiam alguns bailes que chegavam no baile para dançar um baile que falava, né? Mas daí, não, você tem que deixar a arma Deixar a arma aqui para não ter arma na entrada. Mas andavam, os nossos avós andavam armados, porque era uma tradição, era cultural, era como nós falamos aqui, era como carregar o Brasil não se extinguiu
por isso, né? É. Não, e assim, e os clubes, na verdade, eles vieram ajudar isso, porque naquela época não tinha essa cultura que temos hoje dos clubes, né? Então existia essa população armada, muitas vezes, sem tanta instrução. Sem o treinamento. Sem o treinamento, exatamente. E a população atual nem se compara com aquela antiga dos nossos avós. Eu escuto muito lá no clube, né? Ah, primeira vez que vai atirar? Não, não é a primeira vez. Eu atirei com a arma do meu avô lá no sítio. Né? Em quais condições? Né? A gente fica preocupado. Era um lugar ermo de verdade, né? E isso, hoje a gente não vê com frequência. A gente vê as pessoas levando os filhos, os netos, para os estandes, seja aberto, seja fechado, para realmente fazer a prática num lugar seguro, com todas as regras. Então, evoluiu muito. Modernizou. Eu observo, além da formação prática, técnica, né? Você manusear a arma, como dar um tiro, onde, como carregar a arma e tudo mais, você tem uma formação moral e cultural nos. Porque além disso, além de preparar você tecnicamente para lidar com aquela ferramenta, você também, intelectualmente, você é alimentado com informações de qualidade, né? E o problema é que você vai passar, você vai ensinar para as outras pessoas. Essa é a grande ameaça. O clube de tiro, ele precisa ser extinto urgentemente porque a ideia está se espalhando. E está se espalhando rápido, né? Porque você pega na raiz. Você está trabalhando as bases da população que nunca deixou de ser armamentista. Porque lá em 2005, quando houve o referendo, o povo disse não. O Brasil escolheu não. Então, o Brasil nunca deixou de ser. Só que agora essa temática está voltando muito melhor estruturada, porque além de você aprender tecnicamente, você vai também vai melhorar moralmente. Como você falou, você vai se tornar um cidadão mais disciplinado, com reputação elevada, porque você tem uma responsabilidade e você tem noção da responsabilidade que você tem. Isso é muito bom dos tiros. E tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, muitas, estão pensando assim: poxa, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Vou procurar saber. Agora é o seguinte, existe também todo um editorial, doutor Penso. Existe um editorial que instrui as pessoas como entrar nesse mundo. Tem? Justamente. Nós temos aqui alguns livros, né, sobre a mesa que as pessoas estão se perguntando, mas livros que falam sobre Deus. Penso, diga para nós então, fale um pouquinho sobre a literatura, né? As literaturas que trazem esse assunto. A literatura que vem primeiramente no contexto aqui do Brasil, nós temos um ícone aí no nível do Brasil, e não só no nível do Brasil, internacionalmente conhecido, é o Binet Barbosa. E ele tem um livro, inclusive eu não trouxe o livro porque ele está emprestado, quer dizer, já está se divulgando a questão da cultura, que é Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. E esse livro, ele traz à tona todas essas nuances aqui que nós estamos colocando aqui na mesa, certo? E vai esclarecer para as pessoas toda essa gama de informações ideológicas que são colocadas em contraponto à questão de você ter acesso às armas, que nada mais é do que... Eu coloco em primeiro nível aqui a questão de liberdade. Armas têm a ver com liberdade. Segundo, armas têm a ver com o seu direito de se defender. E armas têm a ver também com a prática do esportes, que daí vai gerar um leque aí de desdobramentos, que todos esses desdobramentos eles dizem respeito ao bem-estar do cidadão, tanto, vamos dizer assim, de forma intrínseca ao ser humano mesmo, como em relação à sua interpessoalidade, em relação ao seu próximo, como foi bem colocado aqui. Então hoje existem, obviamente, livros que tratam da parte técnica, mas existe muita literatura que diz respeito à questão cultural, à questão pedagógica, a questão e é importante. De liberdade, que eu diria muito mais importante que a parte técnica. Isso é muito importante. Veja, esse ensino ele deveria existir nas escolas. Justamente. Um dia nós chegaremos lá se nós vencermos essa próxima batalha, né? São as eleições de 2022. Nós chegaremos lá onde a criança ela vai entender para que serve uma arma, qual é o contexto de uma arma, né? Então, penso, e muito bem falado,
a base inicial, vamos colocar o marco inicial dessa temática é a liberdade. É a liberdade. É a liberdade. E esse marco inicial, essa sensação de liberdade, ela é uma ameaça. Então nós não estamos aqui divulgando teorias da conspiração. Lógico, se hoje o STF pegar, um ministro do STF pegar esse programa, ele vai falar, é um programa que propaga fake news. Exatamente. Essa seria a provável entendimento. Aí no segundo passo é mandar o YouTube, o Facebook, o Instagram a retirar esse conteúdo do ar, né? Tamanha a ameaça que ele representa para essa ideologia que está sendo implantada no nosso país. Então nós não estamos aqui falando de teoria da conspiração, né? Analise aí onde estão as pessoas que falam abertamente sobre isso, né? Analise as pessoas de direita, analise as pessoas de esquerda que falam em liberdade. Eu nunca vi o movimento de esquerda falando em liberdade, mas a liberdade da família. Não, muito pelo contrário. O movimento de esquerda, ele fala do Estado, o tamanho e até onde o Estado deve chegar. Do que o Estado deve cuidar, né? De quem, até onde. Com o Dr. César também nós falamos que ainda havia dúvida sobre o porte de arma na sua propriedade rural, né? Ainda se discutia até onde vai o seu direito na sua propriedade rural. É um absurdo, né? Um absurdo. Você não relativizaram tem o direito de proteger o seu quinhão, a sua propriedade, né? O absurdo. Então, se discutindo minúcias ali, que, de um ponto de vista lógico, é um absurdo. É um absurdo. Agora, assim como é um absurdo, ao meu ver, por exemplo, hoje tem a concessão do direito do CAC de transportar, né, ou portar, né, municiado, a pronto uso, a sua arma de fogo. Mas vejam o absurdo que nós chegamos, que essa concessão do Estado, ela é para você proteger a arma e não para proteger você. Então, quer dizer, uma arma que, na verdade, você não é titular, você não é o dono dela. Ele é dado uma concessão, você tem que comprar. É você que compra por aquele objeto, mas o objeto ele não é seu, é uma concessão do Estado. Então, nós estamos ainda engatinhando nessa questão aí dos direitos à liberdade. Essa lei, essas diretrizes, elas são socialistas. São diretrizes socialistas, porque eles não querem dizer, não, o Estado vai te proteger. Agora, doutor, o Estado consegue proteger cada cidadão brasileiro na sua íntegra? Isso é inviável, né? Não tem como, é impossível. E, na verdade, assim, eu não sei a quem quer enganar ou a pessoa gostar de ser enganado, né? Para comprar uma ideia dessa. É necessário. A autodefesa, ela é necessária. É algo que a gente tem visto pela propriedade rural que vocês estavam falando. É um direito natural, né? Sim, a propriedade rural. Quantos crimes foram evitados? O quanto diminuiu por estar armando essa população? Porque eles estavam em locais, né, bem afastados da sociedade, a segurança pública não chegava lá, não tinha como, né, não dava acesso, e crimes violentíssimos aconteceram. Eu nem vou falar aqui de invasão de terra, Shimon. Nem vamos falar. Nem vou falar de invasão de terra, mas vamos aqui para um nível um pouco mais pontual. Roubo de gado. Hoje você não se ouve mais falar em roubo de gado, que era uma coisa muito patente aí no 2014, 2015, 2016. Ainda se via muito nas mídias, né, na grande mídia, enfim, a questão do roubo de gado. Roubo de gado e roubo de maquinários. Sim, hoje você não vê mais, isso não é publicado. Será que deixou de existir? Será que estão escondendo a informação? Ou foi um reflexo do cidadão de bem, do proprietário, do trabalhador. Pode ter fuzil. Que pode, então, vamos dizer assim, oferecer algum tipo de resistência para esse tipo de criminalidade. Veja que isso não é escondido. Porque se existisse, a mídia estaria aí, né? Com certeza. Falando. Então, é tudo planejado. Há uma união entre forças no nosso país que pretendem implantar isso. Né, pretendem implantar essa ideologia. Então, por isso que fazemos questão de estar trazendo aqui pessoas capacitadas e pessoas que têm vivência, né? O cara que fala mal de um clube de tiro, ele já foi lá, ele já pegou numa arma, ele já praticou, ele já recebeu aquela instrução, aquela educação. Eu vou falar até deixa eu fazer um adendo aqui antes da doutora se pronunciar. Do ponto de vista macro, vamos falar do ponto de vista macro.
Olhando Quem mais fala de de cima. arma, os ditos especialistas, não são especialistas de coisa nenhuma. Você vê, esses dias teve um Guarapuava, né? Acho que teve um... Foi em É um Cascavel, não lembro. filósofo da faculdade As federal. pessoas não sei da onde. falando sobre armamento, eles não sabem identificar, não sabem diferenciar um fuzil de uma arma curta, de uma espingarda. Então tinha uma espingarda em cima de uma árvore lá, e eles dizendo que era uma .50 capaz de perfurar a carcaça de um tanque de guerra. Então, começa por aí. Então, ó, isso aí eu tô falando em macro aspecto. Em micro aspecto, a maioria das pessoas que falam ou dão entrevistas na grande mídia, por assim dizer, não tem o mínimo conhecimento técnico e tampouco cultural da questão de armas de fogo. Agora, eu me preocupo, posso de repente colocá-la até numa saia justa, mas eu me preocupo com alguns segmentos religiosos. Na sua doutrina base, tem ali a discriminação da arma de fogo. Existem alguns templos religiosos, organizações religiosas, e a pessoa, se chegar um policial lá, hoje quem anda armado é o policial, né? Se chegar o policial lá para fazer as suas orações, a sua reza, ele tem que tirar a arma e guardar. Ele não pode entrar porque a arma, o objeto, ele impede a relação, porque ele é um objeto profano, né? Ele impede a relação daquele indivíduo com o seu criador. E isso é muito profundo, né? Isso é muito profundo. Eu tenho parentes que repreendem o meu filho que adora armas. Ele tem 7 anos. Desde que nasceu ali, bebê, ele sempre apreciou armas, né? Tem todo tipo de arma de brinquedo, airsoft e tudo mais. Mas ele tem os avós, ele tem os parentes ali, religiosos. Dizem, Deus, aonde essa criança vai parar? Isso não é de Deus. É que a arma ela é vista como um mecanismo de violência, né? Ele é ensinado desta forma. E isso não é uma verdade, né? Ela é, sobretudo, um mecanismo de defesa, né? Quando você fala de religião, se a gente for puxar um pouquinho a fundo, né? Para os cristãos, por exemplo, os apóstolos de Jesus andavam armados, né? Eles andavam com espadas. Então, as guerras santas estão aí para dizer, né? Então, a arma de fogo, ela também defende ideias. E talvez seja esse o medo de que estão... Esse paradigma, como que na sua concepção agora, o que você acha que quebraríamos esse paradigma dentro das igrejas? Olha, dentro das igrejas é questão cultural mesmo, né? Teria que fazer uma mudança aí dos líderes religiosos, né? Mostrar a eles que a arma ela não tem esse cunho de violência e ao contrário. Então, um policial armado dentro de uma igreja, ele pode ser um defensor, às vezes, de uma imagem que vai ser atacada, como eles, né, já aconteceram na igreja católica, por exemplo, ou até mesmo questão de vandalismo numa igreja evangélica. Teve um caso assim, né, que houve uma tentativa de ofensa, de um massacre em massa. E lá tinha pessoas armadas. Tinha pessoas armadas, neutralizaram o agressor. E essa é a palavra, neutralizar. Não que o policial armado dentro de uma igreja vá matar alguém, mas as manchetes neutralizar. São assim, o policial mata homem. Mas não, ele até diz assim, no mata Brasil, o suspeito. Então o cara veio para assaltar e o policial matou o cara. Não, ele não neutralizou o suspeito. Existe muito isso na mídia global. Israel assassina fulano de tal que era um terrorista. Israel não é um assassino. Israel neutralizou a merda. Nessa questão que você falou do policial, né, há muita ignorância da população, porque para um policial ele chegar a tirar a vida de outra pessoa, ele responde processo também. Não é simplesmente ao bel prazer dele, eu tô afim de matar. Não é assim que funciona. Então, para ele vir a tirar a vida de alguém, é porque ele realmente teve uma eminência de risco, seja para ele, né, na legítima defesa dele ou de terceiro. Então, existe essa manipulação da mídia em relação a isso. É um pecado. Agora, deixa eu fazer uma sátira aqui, Shimon. O crente. Quero chamar a atenção sua, crente. É um pecado o crente andar armado. É um pecado. Agora, como que nós resolvemos isso? Essa é a questão. Tem que mudar a prédica, então. E o anjo Gabriel desceu do céu e desembainhou o seu buquê de flor. Não foi uma espada. Era uma espada, né? Era uma espada. A Bíblia, se você for pegar, se pegue na Bíblia, quantas vezes aparece a espada? Como um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Utilizado pelos justos, não pelos maus. Eu coloquei aqui, doutora Gardini, na live que nós fizemos no podcast com o César, 2 armas de fogo
são fabricadas em Israel, pela IWI, né? Que é a amassada, em hebraico Metzadah, que fala, e a Jericó, a Yericó. Que é uma semi-metralhadora, né? Não, são duas sem pistolas. As duas são Não. pistolas, mas tem uma Tem a semi-metralhadora também. Tavor, que também tem a ver com, tem relacionada a períodos de defensivo de Israel. Tem a Uzi também, que também, todas elas têm os nomes, têm os seus respectivos significados, e tudo tem a ver com liberdade e com defesa. A Metzadah, por exemplo, ela recebeu esse nome, uma arma muito eficiente, vamos dizer assim, muito avançada tecnicamente falando, que foi dado esse nome por causa da resistência que Israel teve, veja, defesa, resistência que Israel teve lá em Massada, que é um monte. Eles resistiram por vários meses contra a opressão romana, e a arma foi dada esse nome em relação à resistência, né? Então tudo tem uma conexão, o armamento assim, histórico, tudo tem, escudo. Tem relação à questão de defesa. Os Estados Unidos, por exemplo, só conseguiu se libertar do jugo inglês, né, ter a sua independência, porque a população era uma população armada, senão não teria. Então tem a ver com defesa. A gente caminhando nessa parte religiosa, né? Até mesmo quando estavam indo para a Terra Prometida, né? Quantos eles tiveram que derrotar? Justamente. Quantas guerras tiveram que rosas, travar? Né, com rosas. Não foram com rosas, né? Tiveram que formar um exército. Sim. E batalhar. Amando de Deus. E quando eles não acreditavam em Deus, eles morriam, né? Então, veja, a arma, a defesa, essa a proteção, né? A proteção, né? Essa ideia, ela está intrinsecamente ligada à religiosidade. Porque se você é um justo, você vai ter que se levantar e lutar contra a injustiça. Justamente. Né? Eu sou um justo, eu sou um cristão, eu sou um judeu, eu sou um humanista. Eu não consigo lembrar de quem é a frase, mas basta que os bons se calem ou que não façam nada para que o mal prospere. Sim. Eu não lembro quem falou essa frase, mas é uma pessoa muito importante e muito inteligente. Então, a questão é cultural, e ela é tão cultural que ela está assim dentro da religião, onde nós temos pastores, nós temos ministros evangélicos apregoando no altar, no púlpito, que a arma de fogo, o uso da arma de fogo é um pecado. Então, essa conscientização ela terá que ser muito profunda, né? Porque hoje nós estamos assim, ainda estamos no meio do caminho. Eu agora vou, uma particularidade, né? Lá no clube nós temos uma caneca que tem o formato de revólver, né? E a minha ajudante de casa, ela é evangélica. Quando ela se deparou com a caneca, ela tá repreendida em nome de Jesus. E é isso. É questão cultural mesmo. É cultural. É pura cultura. Vamos colocar aqui, é ignorância com respeito ao assunto, né? É porque foi feita uma lavagem. E aí toda a sociedade entra. Toda a sociedade se curva ao sistema. Você veja, é uma manipulação da massa, na verdade. É uma manipulação da massa. Uma comparação, se fosse qualquer outro objeto em formato, por exemplo, de uma lança, de uma flecha, ela não teria a mesma reação. Não. Porque existe um estigma negativo no que diz respeito à arma. Isso aí está impregnado, foi colocado por todo esse período aí, vamos dizer assim, dos últimos pelo menos 20 anos, inculcado na cabeça desde a criança, quando pequena, de que armas matam. E é um problema dos países sul-americanos que viveram o socialismo, né, de certos níveis, porque se você pega um lar americano, esse assunto já é tratado de forma totalmente... Os religiosos portam armas, vão com as suas armas para ir, né? Inclusive tem aí, você que está nos acompanhando, procure informações a respeito de religiosos que eram para ser massacrados dentro da igreja e tinha alguém lá armado e acabou neutralizando o malvado que foi ali para acabar com aquelas vidas. Então, nós precisamos conscientizar as pessoas que a arma ela não é sinônimo de violência. Ela não é sinônimo de maldade. O problema são as pessoas que usam, as pessoas mal intencionadas. Mas para essas pessoas já existe lei que as corrige ou que as tira de circulação. E as que impede também de que ela tenha acesso de forma legal à arma de fogo. Hoje, para você ter uma arma de fogo,
É uma burocracia que é Legalmente, né? Legalmente? Porque se for legal, você vai no beco e compra, né? Mas legalmente, o sistema é feito para você desistir de comprar. Né? Então não é bem por aí. Então eu acredito que esse bate-papo, penso, ele foi bom. Foi bom para a gente iniciar essa conscientização a níveis mais. Eu acredito que nós poderíamos manter esse formato de podcast e no próximo trazermos um líder religioso. Bacana. Né? Trazermos um líder religioso para ele trazer ali como que é tratado aqui, como que ele faz para conscientizar o cristão, né? Hoje a maioria religiosa no Brasil se identifica cristã, né? E é dentro da cristandade que nós encontramos resistência, né, a essa temática. E é um trabalho de conscientização. Então eu agradeço, doutora, a sua presença nesse primeiro podcast. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer imenso mesmo participar e falar um pouquinho desse tema, né? Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Que beleza. Doutor... Exatamente. Então, eu acho que essa questão ela tem uma importância ímpar, porque tem que se sair da bolha. Exato. Enquanto você fala, tem vários grupos lá de pessoas que estão dentro desse aspecto, vamos dizer assim, da questão de arma, que tem acesso, que frequentam um clube de tiro, como foi bem colocado, é um meio familiar, por assim dizer, mas as pessoas em geral ainda estão com a mente cauterizada. Então, sair da bolha e propagar essa questão esclarecedora. Ninguém é obrigado a ir comprar, ninguém está obrigando ninguém a comprar uma arma, nunca foi. Nem o próprio presidente da República não, você vai ter que ir lá, agora todo mundo vai ter que ter uma arma em casa, é obrigatório. É lei, não. Compra quem quer, pratica quem quer, tem acesso quem quer. Nós temos hoje os meios, né, em que pese estarmos aí na iminência de um cerceamento mais acirrado, temos os meios. Então é sair da bolha e falar sobre essa questão, que ela para muitos ainda é um tabu. Como furar a bolha, né? Como furar a bolha? Trocando ideia. Justamente. Então, agradeço você nesse nosso podcast, Masal Podcast. Deixa o seu like no canal, né? Deixa o seu like no vídeo. É muito importante. É muito importante que você siga o Dr. Penso. Como que tá teu Instagram? Tem Instagram? Você tem que ter Instagram, homem. Eu não tenho nem Instagram nem Facebook. Então siga lá a doutora, porque ela é pra, tem um site, né, do pra clube cima, pra frente. Tem, @Clube de Tiro Águia, pra seguir o clube. E a mim, Gardene Oliveira. Gardene Oliveira. Sigam lá, siga Shimon Comunica, Masal Podcast, e nós vamos propagar essa conscientização sobre essa temática. Um abraço a todos vocês.